Olá, meus amigos, eu sou a Daniele, estou aqui novamente para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, peço que a espiritualidade amiga nos envolva neste momento, para que possamos absorver o máximo da lição e colocá-la em prática na nossa vida. Que é isso que é o mais importante, né? Ouvir é importante, aprender é importante, mas a prática é mais importante ainda. Então, que possamos absorver o máximo possível da lição de hoje e colocá-la no nosso dia a dia, né? Colocar em prática na nossa casa, no nosso emprego, em todos os lugares onde estamos. Então, que Deus ampare a nossa reunião e que possamos tirar um proveito dessa lição de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 25, tá? É o item 6, observai os pássaros no céu. Bom, nessa passagem ele fala assim, né? Não ajuntei tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Nesse trechinho aqui, Jesus quer nos passar que para que não demos tanta importância às coisas, aos bens materiais que nós conseguimos aqui, né, na Terra. É lógico que a casa, o carro, o emprego, a comida, as roupas, nós precisamos para poder sobreviver. Mas ele fala que não é para a gente dar tanta importância a isso, mas sim importância ao nosso crescimento espiritual, ao que nós somos e ao que nós fazemos para nos melhorar aqui, não são as nossas ações. A reforma íntima que a gente fala tanto e que é tão importante, de reconhecer os nossos erros, de tentar nos melhorar, de fazer o bem para o outro. Então, é para que a gente possa dar importância a isso, as coisas do coração, porque ele fala, né? Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Porque isso nós não vamos levar nada, nós já sabemos que a casa, o carro, as roupas, tudo isso é um empréstimo, né? Jesus, ele nos dá para que nós usufruímos aqui na terra e quando nós formos partir para o plano espiritual, nada disso vai com a gente. É só o que realmente a gente aprendeu e só o que realmente está no nosso coração. Então é para isso que essa passagem vem aqui nos mostrar para que nós não demos tanta importância a essas coisas, e sim ao que está no nosso coração. E nessa uma outra parte aqui ele fala: por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para sustentá-lo da vossa vida. Às vezes nós lemos essa parte aqui do Evangelho e interpretamos erroneamente, né? Porque fala, não inquieteis, então eu não tenho que me preocupar em achar o que comer, o sustento da minha vida. Não é isso que Jesus quer dizer pra gente. Ele quer dizer que nós temos que ter fé, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Não é, eu não tenho o que comer, então vou ficar aqui só fazendo vibrações, só pedindo a Jesus, mas eu não vou procurar o que comer. Então, ele fala para não inquieteis, porque até os pássaros no céu têm o que comer, né? E então ele faz essa comparação, mas não querendo que a gente fique sem fazer nada, porque ele fala que os pássaros, ele não tem um raciocínio como nós temos, e nós somos criativos e podemos encontrar meios para o nosso sustento. Então, nós sabemos que o ser humano ele se reinventa a cada momento, e nesse momento em que nós estamos passando agora de pandemia, é um exemplo disso. Nós vemos as pessoas se reinventarem o tempo todo para poder conseguir o seu sustento, que não está fácil. Então, muitas pessoas que vendiam coisas, por exemplo, na rua, que não podem fazer isso nesse momento, acabaram tendo que se reinventar. Um outro jeito de fazer isso. Vou fazer em casa, vou entregar em delivery. É isso que o Evangelho pede para que a gente possa fazer. Faça a sua parte. Então, Jesus mesmo já nos diz, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, não é ficar só esperando, só querendo receber e não fazer a nossa parte. Então, nós somos criativos, nós pensamos
nós sempre damos um jeito, né? Então, é pra gente fazer a nossa parte e confiar em Deus, que Ele não vai nos deixar faltar, né? Então, Ele fala que nem de onde tirareis roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Então ele está falando que a vida ela é mais do que o alimento e o corpo ele é mais do que a roupa. Aí volta de novo naquela parte de darmos a importância, né? Então às vezes a gente pensa, eu vou comprar aquela roupa bonita, então deixar de fazer isso para comprar aquela roupa bonita. Então essa importância aos bens materiais é que a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que se atentar, né? Então observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Então aqui a gente fala, ele está comparando, né? Falando que nós somos mais do que os pássaros, que eles não semeiam, eles não colhem, mas eles têm o alimento. E nós semeamos, nós colhemos, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha, nós nos reinventamos, então nós somos mais do que isso. Então, para que a gente não se preocupe, porque não vai nos faltar se nós fazermos a nossa parte, tá? Então, é que a gente tem que tomar o cuidado para não interpretar de uma forma da gente ficar só esperando, como eu vi um meme nas redes sociais esses dias, de duas mulheres dentro de um buraco. E uma delas tirou as roupas e fez uma corda, né? E jogou para poder sair do buraco. E a outra ficou lá se lamentando dentro do buraco, chorando, sem saber o que fazer. Então, qual dessas mulheres nós queremos ser? Né? A que fica lá se lamentando dos problemas ou a que pensa e cria uma atitude para poder resolver os problemas do dia a dia, do nosso cotidiano? Né? Então, vamos pensar um pouquinho em qual desses exemplos nós queremos seguir, né? Ficar se lamentando ou pensar para poder criar soluções para os nossos problemas. Porque nós sabemos que todos nós temos problemas, passamos por dificuldades, então sabemos que a vida e que vivemos aqui na Terra é de provas e expiações, nós vivemos um planeta de provas e expiações justamente para nos melhorarmos. Então, se a gente ficar se lamentando, só se lamentando e não fazer nada para mudar a situação, nós não vamos sair daquele lugar, daquele buraco. Então, para que a gente possa sair, nós pensamos ter fé e atitude, né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, eu tenho que ter fé em Deus, tenho que ter fé na espiritualidade, que eles estão aí para nos ajudar, mas se eu não fizer a minha parte, se eu não der o primeiro passo, eu não vou ficar só esperando da espiritualidade, que eles não vão fazer tudo para mim, né? Então, não adianta eu ficar só esperando, que não vai acontecer. Então, olha lá, ó. Não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque fazem os pagãos que procuram todas as coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Então, ele deixa bem claro que Deus ele sabe de todas as nossas necessidades e que ele está ali para nos auxiliar, para nos amparar nos momentos de dificuldade. Então, que nós temos que confiar e fazer a nossa parte, novamente, tá? Então, essas palavras tomadas ao pé da letra seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante, e é isso que a gente não pode fazer, tá? Ficar só na expectativa, ficar só esperando. Então, não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Então, às vezes a gente está naquele momento, a gente não sabe o que fazer,
Vamos fazer uma prece, pedir a espiritualidade para nos intuir, né? Qual é a solução? O que eu posso fazer para sair dessa dificuldade? E aí a gente pensa, abre os nossos ouvidos para poder receber a intuição, né? Faz a prece, recebe a intuição, que às vezes a gente tem aquela ideia, eu vou fazer isso, a gente acha que foi a gente, mas é a espiritualidade ali nos ajudando a ter as soluções para enfrentar os nossos problemas. Então, eu não sei o que fazer, eu já fiz de tudo, eu não consegui resolver. Então, para um minutinho, faz uma prece, né? Conversa com Deus e pede para Ele te dar uma intuição do que você fazer naquele momento, o que você pode fazer para poder sair daquela situação, tá? Confia e faça a sua parte, que você vai sair da situação com certeza. Então, Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável nos seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo frequentemente. É infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então, às vezes, nós temos, né, tudo aquilo que queremos, mas ainda é pouco. Então, nós queremos mais. Em relação aos bens materiais, tá? Aqui tá falando. Então, se a gente já tem o necessário, se a gente tem um lar, tem um carro para se locomover, se tem um emprego, né, que não falta o alimento na nossa mesa, do que mais a gente quer? Né? Nós temos que agradecer por tudo isso que nós temos, por não estar em situações piores, né, sem o alimento na nossa mesa, sem um teto para morar. Então, nós temos que agradecer tudo isso, mas alguns seres humanos, né, não reconhecem e fica sempre querendo mais. Essa importância, de dar tanta importância aos bens materiais. Então, nós temos exemplos de Chico Xavier e de outros exemplos aí no Espiritismo que faziam bem ao próximo e não tinham nada de só o lar, às vezes o alimento. Para quem conheceu a casa de Chico em Minas, uma casa simples, né? E ele vivia daquilo e não reclamava, não lamentava, ele tinha apenas o necessário para sobreviver. E muitas vezes nós não reconhecemos isso, muitas vezes nós não agradecemos. Nós temos um alimento na nossa mesa, nós temos um teto para morar, nós temos um emprego e nós queremos mais e mais. Então nós temos que aprender a agradecer, nós temos que aprender a dar valor àquilo que temos e dar mais valor ao nosso crescimento moral e espiritual. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento para o nosso crescimento espiritual? Né? O que eu estou fazendo para me melhorar, para me conhecer? Hoje o conhecimento está aí. Nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas podem encontrar o conhecimento em qualquer lugar. Nós vemos assim pelas redes sociais, pela internet. Então, você não sabe uma coisa, você quer procurar, tudo que você coloca ali na internet, no Google, você encontra. Então, as pessoas, elas estão com um conhecimento aí na cara. Então, vamos procurar se conhecer, procurar uma doutrina, seguir, né? E colocar em prática os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Então, hoje o que eu queria passar para vocês é essa lição, para darmos mais valor ao nosso crescimento moral e espiritual e não darmos tanto valor às coisas e os bens materiais, porque esses nós não levaremos, tá? Só levaremos aquilo que nós aprendemos e o que nós nos melhoramos. Por isso a importância da reforma íntima, que não acaba nunca, né? Assim, a gente está sempre melhorando em alguma coisa. A gente está sempre tendo que melhorar, sempre. Então não esqueçam disso. Procurem a reforma íntima e o crescimento espiritual. Muito obrigada, até mais.